Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram, Mãe Piedade. O sonho do homem, do ser humano, estar em comunhão com o Senhor nosso Deus é um sonho eterno e parte da vontade de Deus. Ele todo esforço fez para que nós pudéssemos estar unidos a Ele. Na criação, tira tudo do nada, segundo a narrativa do Gênesis, faz o homem para que ele esteja junto dele e se sinta completo. Ainda incompleto, é dito que da carne do homem é tirado aquela que seria para completá-lo. Entretanto, o homem faz as suas opções equivocadas. Seja no Gênesis, quando se desvia do olhar do seu Senhor. Seja ainda ao longo de toda a história da salvação, quando adquire liberdade, consegue trocá-la por ninharias. Seja quando os profetas indicam o caminho e eles fazem a escolha de seguir por outro. É fato. É desejo de Deus que nós estejamos com Ele. Isso é inegável. Estar com o Senhor nosso Deus é graça que vem de graça. Mas toda graça, mesmo vindo, obviamente, de graça, ela conta com uma dimensão que é fundamentalmente necessária. E essa coisinha da qual vou falar, ela está inerente àquilo que nós chamamos ser discípulo de Jesus. Bom, após um preâmbulo tão delongado, vejamos. O capítulo 1, versículos 18 a 24 do Evangelho de Mateus vai narrar sobre a origem de Jesus. Bem, Maria prometida em casamento a José. Maria e José estavam prometidos. A promessa de um para o outro significa uma intenção e um compromisso. Ambos comprometidos com um horizonte. Fazermos nossa vida comum. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo.
há algo singular. Ela fica grávida pela ação do Espírito, mas há um consentimento. Não é a ação que ela simplesmente busca. Ficar grávida, aqui tem a ação de um outro, mas com o consentimento dessa que aceitou. José, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Percebamos, há um compromisso entre Maria e José. Passa-se a ter também uma relação de Maria pelo Espírito com a vontade de Deus. E José tem a intenção de abandoná-la. Até agora, não vimos nada explícito e visível, senão algo vinculado à intenção. Porque ela fica grávida pela ação do Espírito e acolhe a intenção de outro. Maria e José têm um compromisso um com o outro, uma intenção dos dois. Mas o Senhor aparece a José, que tinha a intenção de abandonar Maria. E a partir desse momento, José muda sua intenção de acolher Maria. Aqui, o que quero dizer é sobre aquela coisinha, que a graça é de graça. Deus tem o interesse e o desejo de que toda a humanidade permaneça com Ele. Mas qual é a intenção e a decisão de cada ser humano? De cada um. Acolher o sonho e a vontade de Deus em seu viver, mesmo que a princípio seja muito difícil de entender, ou continuar acreditando nas próprias capacidades e forças, somente nelas, sem nenhum norte, sem nenhuma orientação, e continuar a fazer com que aquilo que ele ganha de liberdade seja trocado por ninharias, como ao longo de toda a história da salvação acontece. Ele troca o Senhor, seu Deus, pela intenção de ser como Deus. Livro do Gênesis. Ele troca a liberdade da terra prometida pela intenção de fazer-se um grande povo com alianças políticas e a troca do Senhor, seu Deus, por outros deuses. Parece sem sentido hoje, mas vejamos. O discurso religioso do nosso tempo parece não ter a intenção, em esmagadora maioria de muitos lugares, pelo que vemos, pelas redes sociais e pelos vários discursos que nos chegam com frequência, parecem ser a maioria, completamente descomprometidos da intenção daquilo para o qual o ser humano é chamado quando se volta para o Senhor Deus. Me lembro, inclusive, que na filosofia, uma das indagações de muitos era: se Deus existe, por que existem tantos males? Se Deus existe, por que existem tantas dificuldades? Se Deus existe, por que Ele permite o mal? Caríssimos, são perguntas exigentes de raciocínio, mas, em primeiro lugar, descartemos aquilo que pode ser um fenômeno natural, como, por exemplo, um terremoto, uma queda de um asteroide, algo assim. A maioria dos males do nosso tempo, elas estão mais vinculadas à escolha de um ser humano ou à inércia de Deus. É a escolha do ser humano
que faz com que a corrupção, inclusive a corrupção que leva à morte de um grande empresário em nossa terra, num aeroporto, e que para o aeroporto praticamente, aconteça. É a intenção, é o agir humano que faz com que a troca de mercadorias ilícitas, como por exemplo, e entorpecentes, cresça tanto. E não são aqueles que estão nas bocas vendendo as substâncias, são aqueles que ganham muito dinheiro e que nem aparecem nos noticiários. Não é a intenção do ser humano que proporciona que alguém destrua a vida de uma família simplesmente porque ele está com um pouco mais de pressa que os outros. Ainda, não é a intenção ou o descaso de um ser humano que faz com que um idoso ou uma idosa sejam abandonados e nem tenham o mínimo do recurso necessários para terem dignidade? Quem sabe ainda teríamos a coragem de dizer que seja Deus o responsável por nós termos entre nós a violência cometida por aqueles que exercem algum poder público, seja a nível como policial ou mesmo como desembargadores, juízes. Ou ainda outra coisa, será que é realmente Deus que se omite quando um religioso deixa de cumprir as suas obrigações e perde o foco do seu caminho para manipular a pessoas, as circunstâncias? Sabemos, não é Deus que tem responsabilidade para com isso, mas é a intenção de cada um que se diz discípulo de Jesus Cristo. É a intenção de cada um que se compromete ou não com o caminho que é apresentado pelo Senhor para que ele realmente inicie uma nova história. Não é à toa que nós escutamos exatamente no versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. O sonho de recomeço da aliança dos homens com o Senhor nosso Deus começou assim, com a intenção de alguns que se colocaram à disposição de fazer mais do que a própria vontade e colocar mais do que o próprio querer à frente da vontade de Deus. Eles se dispuseram a contribuir com o sonho daquele que nos quer junto dele. E hoje, somos nós que contribuímos para isso? Somos nós que, na nossa intenção, queremos realmente que aquele que assume a nossa condição humana e que voltará, oriente nossos passos? Será que sua palavra ainda rege o nosso querer ou ainda orienta o nosso querer? Ou somos aqueles que, numa verborragia, uma atitude constante de ficar falando e nunca escutando o que ele tem a dizer, que estamos com os ouvidos tapados, ou ainda ignoramos a sua vontade? Não será que somos nós os responsáveis por fazermos com que o sonho de Deus ainda esteja um pouco distante? Porque da parte dele, com certeza, o necessário será feito. Mas e da nossa? Que o Natal do Senhor nos ajude a tomarmos consciência de que, se nossa intenção e o nosso querer não for acolher a vontade dele, conseguiremos trocar nossa liberdade e a nossa condição de filhos de Deus, filhos do dono do mundo, por ninharias. Confiantes ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces.